Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez essa aula não faça muito sentido para você. Se fizer e você quiser comentar para a gente que fez sentido e que ajudou, a gente fica muito agradecido. Mas o intuito dessa aula é fazer um acompanhamento né, ter um vídeo gravado para os alunos que estão fazendo acompanhamento ao vivo, né? Então os alunos eles entram ao vivo pelo Teams. Então eu tenho aqui a turma participando do bate-papo aqui do Teams. E se algum aluno não puder ver a aula ao vivo, ou se ele perdeu alguma coisa, ou a internet dele falhou, sei lá, eu estou gravando e colocando no YouTube. Então é por isso que essa aula existe no YouTube. Ela não é o meu canal sendo youtuber e monetizando, mas ela é sim um material de apoio para quem está matriculado no curso de jogos, né? Tendo dito isso, essa aula também faz parte de um playlist, então se você estiver vendo por acaso, talvez ver na ordem do playlist faça mais sentido, tá? Para quem está matriculado, vamos fazer um recapitula rapidinho. A gente teve uma entrega de trabalho no dia 1º de maio agora, né, de 2022, tá? Eu não sei se isso vai estar numa cápsula do tempo do futuro, então pessoas do futuro talvez achem estranho que a gente use. Ah, vocês ainda usavam um computador nessa época? Mas enfim, os alunos entregaram no dia 1º de maio de 2022 uma série de modelos para mim que tem o intuito de construir um cenário. Esses modelos, eles têm um aspecto modular. Então, eles vão ser uma série de peças encaixáveis, uma série de elementos que a gente vai combinar na Unity, né? E esses modelos também foram feitos como high poly, né? Então, a gente tem módulos high poly. E eu pedi também que esses modelos tivessem uma tentativa, né, de criação de material e textura, né, para que a gente pudesse ter uma versão high poly finalizada, né? Então, é o que a gente, em teoria, tem já pronto, né? Ou seja, eu tenho uma série de modelos com uma contagem alta de polígonos finalizados com textura. E aí, agora, dentro desse trabalho desse semestre de Assets 2, a questão é realmente o transporte desse conteúdo para a Unity ou a otimização desse conteúdo para a Unity, né? Então, se o meu modelo ele tem uma contagem alta de polígonos, então ele é high poly, né? Ele é um modelo mais pesado e talvez menos adequado para o meu jogo. Ou seja, eu posso povoar menos um jogo de itens se eles têm uma contagem alta de polígonos. A gente pode imaginar que um motor, né, ele cria um jogo para a plataforma que você preferir, né, seja um PC, seja um PC ou um videogame, né, e esse ou celular, por exemplo, né, não importa, né, um mobile, né. E essas plataformas elas fazem uma barreira para esse modelo aqui, que é quantos polígonos ela consegue processar simultaneamente. Então, um PC, né, tipo high-end, vai conseguir processar um número de polígonos, né, que vai ser diferente do console. Né? Se tiver um PlayStation 5, ou se tiver um PlayStation 4, ou se tiver um Switch, cada um desses vai ter um limite de polígonos simultâneos, ou seja, de quantos triângulos ele consegue ler ao mesmo tempo, né? Se alguém estiver vendo isso muito por acaso, né, vamos imaginar que alguém está pegando essa aula e nunca viu nada a respeito, né, pode imaginar que cada uma dessas pecinhas aqui, ó, cada um desses pedacinhos do meu modelo 3D é feito de triângulos, né? Aqui eu tenho, na verdade, dois triângulos, né? Então, se eu processar isso aqui, ó, então o modelo é todo feito de triângulos, né? Então existe um limite de triângulos possível. O mobile vai ter outro. E com frequência, o meu jogo ele tem que navegar nas três plataformas, ou seja, é, é, o que eu criei de conteúdo para um jogo tem que estar presente nas três plataformas. O que significa que, às vezes, a plataforma mais fraca é quem vai me dar o limite de polígonos que eu posso colocar no motor, né? Então, se eu tenho, vamos supor assim, 100 mil triângulos de limite, e cada modelo meu tem 1000 triângulos,
então eu posso pôr 100 modelos ao mesmo tempo na cena. Ou seja, o meu limite de, de, de modelos simultâneos com 1000 triângulos seria 100. Mas se eu conseguir otimizar os meus modelos, uma vez que eu não consigo ir lá e mudar o desempenho do PlayStation 5, eu não consigo mudar o desempenho do PlayStation 4, eu não consigo mudar o desempenho do PC do meu cliente. Então, o que eu posso otimizar é o número de triângulos do meu modelo. Então, se eu vier aqui e falar que meu modelo ele tem só 100 triângulos, então eu já posso pôr, em vez de 100, eu posso pôr 1000 modelos ao mesmo tempo. Ou seja, 1000 modelos simultâneos, tá? E é bom lembrar que o limite é o limite de simultaneidade, ou seja, quantos objetos simultâneos eu tenho em cena, né? Eu tenho dentro do meu enquadramento, né? Se eu for considerar todas as fases de um jogo, ou os vários loadings que eu posso ter, esse limite ele é bem diferente. Mas a gente está preocupado com esse limite, ou seja, eu quero fazer um modelo que não seja high poly, mas que seja low poly, ou seja, uma contagem baixa de polígonos, para que eu possa colocar mais elementos simultâneos em cena e manter, inclusive, outros valores altos. Ou seja, se eu tenho muitos objetos com muitos polígonos, é provável que a minha contagem de quadros por segundo, ou meu FPS, seja prejudicado. Ou seja, talvez eu não consiga um FPS alto por causa desse limite. Mas se eu puder trocar esses modelos pesados por modelos leves, talvez eu consiga melhorar o desempenho de contagem de frame rate, né? Então, é interessante que a gente consiga fazer o processo de transporte de um modelo high poly para um modelo low poly para um motor. Ou seja, é interessante que a gente consiga fazer essa transfusão, né? Ou seja, eu pegar os dados de um modelo high poly e transferir para um modelo low poly. Então, se eu tenho esse modelo aqui, a gente está considerando que talvez esse seja o meu modelo high poly, né? O objetivo dessa aula de hoje é ver qual que é o processo, né? Como que é né, o mecanismo de transferência dos dados desse modelo para um modelo low poly e, consequentemente, para dentro do motor de jogos, né? Então é sobre isso que a aula de hoje é. A gente vai chamar esse processo de bake, tá? A gente vai chamar esse processo de bake. Então, bake seria o tema da aula, se a gente for usar já o termo oficial da coisa, tá? Até agora, o que eu falei, para quem os alunos estão aqui comigo ao vivo, o que eu falei está compreendido? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Vocês têm alguma dúvida já? Se tiver uma dúvida, você manda dúvida, mas se tiver entendido, você manda um ok, sei lá. Então, massa. Tá, mas aí eu acho que talvez seja melhor. Guarda sua dúvida, Gabriel. Deixa ela anotada, porque na hora que eu estiver falando sobre os bakes específicos, aí você volta com a dúvida que é específica de um tipo de bake, que ela parece uma dúvida mais avançada, tá? Porque aí eu tenho que falar os tipos de bake, aí vai ter o bake de AO, aí a gente fala sobre ele, tá? Mas não perde sua dúvida não, deixa ela anotada, porque é importante, tá? Tá, então eu vou seguir aqui, ó. Eu tenho esse modelo aqui, eu vou dar né, esse modelo meu, eu não estou gostando de onde é que está a normal, a origem dele. E eu vou colocar ele no centro do meu universo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu trabalhar, tá? Então o que eu estou fazendo aqui não é importante, não. É, é só para ficar mais fácil de navegar mesmo, tá? Então eu estou colocando ele no centro do universo aqui, do Blender, tá? Nada muito grave, tá? Aqui, ó, esse modelo ele não é um modelo high poly, tá? Então é bom notar que esse modelo, eu estou chamando ele de high poly, mas ele não é um modelo high poly. Eu vou ligar aqui as estatísticas da minha cena. Vou mostrar então, ó,
Quer dizer, mentira, ele é, né? Ele não é se eu tirar o modificador, né? Se eu tirar o modificador, ele vai cair bastante, né? E dependendo da plataforma, ele tem até um tamanho aceitável. Mas já é bastante. Eu posso falar que ele é high poly, eu tô falando que não, mas eu posso falar. 8.000 é coisa pra caramba, né? Vamos combinar. 8.000 pra uma cerquinha, pra uma peça de cerquinha. Imagina na hora que eu fizer a cerca inteira. Imagina na hora que eu encaixar todas as beiradas de cerca. Nossa, vai ficar grande pra caramba. Então é high poly sim, é high poly sim, tá? Mesmo 2000, mesmo 2000 é bastante, né? Mesmo quando eu tiro o modificador e ele cai para 2.000 triângulos, já é bastante coisa. Já é bastante coisa. É bem mais aceitável, né? E aí tem aquela coisa, se ele for um modelo que eu vou ver de perto, talvez fique mais aceitável. Talvez fique mais aceitável. Se é um modelo que eu ver só de longe, aí eu já não sei, né? Então é algo que a gente tem que pensar a respeito, tá? Eu vou fazer uma pequena alteração nessa cerca aqui, porque eu quero umas normais mais nítidas, tá? Então, eu vou editar um modificador aqui rapidinho, né? Eu vou limitar ele para o grupo de vértices. Então, ele vai ficar com um pouco menos de triângulo, mas ele vai ficar com essa normal um pouquinho mais refilada, tá? Vou tirar a cavidade também para ver o que que é minha normal mesmo, né? Eu prefiro assim. É, Então aqui eu tenho um modelo é, muito simples, né? Um modelo muito simples, que tem uma contagem de polígonos relativamente alta. E o que eu quero fazer aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer no meu processo para o Bake, é, no caso, a gente está fazendo um modelo, lembra, nosso pipeline aqui, ó, é de um modelo high poly para um modelo low poly. Então, eu não tenho um modelo low poly aqui nessa cena. Eu preciso criar um modelo low poly, tá? Mas a gente pode fazer o bake também. É possível fazer o bake de uma textura no modelo low poly. Existem outras realidades de bake que não são a realidade de transferência de high poly para low poly, tá? Então existe a possibilidade de você fazer o bake do modelo nele mesmo, né? Por exemplo, eu posso dar bake da textura nele mesmo e a gente volta nisso, tá? Então, mas como a gente está começando, considerando que vocês fizeram modelos high poly, a gente vai começar por essa ideia de que eu quero imprimir as informações de modelo high poly no modelo low poly e que esse processo de impressão a gente chama de bake, tá? É, E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, então, é um modelo low poly para receber esse esse bake, tá? O meu modelo low poly aqui vai ser um plan, tá? Meu modelo vai ser um plan. Eu vou fazer esse plano alinhado com o meu modelo, com essa base do meu modelo, tá? Então, para que essa cerca exista como low poly, eu preciso criar um modelo low poly dela. Eu vou chamar de low poly para efeitos de aula, tá, gente? Mas eu poderia chamar ela só de cerca, né? Eu não precisava fazer high e low, porque, né? De novo, se eu tenho uma versão que já chama high poly, em teoria a outra é low poly, tá? Mas para efeitos de aula, eu vou chamar essa cerca de low poly para toda vez que eu selecionar, fica claro que eu estou selecionando o high poly ou que eu estou selecionando o low poly, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa nesse processo de bake do high poly.
né, para o low poly, né, ou seja, para o processo de bake, a primeira coisa que eu preciso, vou escrever bake em algum lugar, bake. A primeira coisa que eu preciso é o modelo low poly. Tá? Então eu preciso do modelo low poly para que esse modelo receba. Tá? Esse modelo ele precisa de um mapa de UV. Tá? Ele precisa de um mapa de UV. Porque o bake, na verdade, o bake ele é, na verdade, um render. E ele vai imprimir esse render numa imagem. E essa imagem vai ser encaixada no modelo através do UV. Então, eu preciso do modelo, obviamente, eu preciso do mapa de UV desse modelo. Como meu modelo é muito simples, né? Como meu modelo é muito simples, o UV dele vai ser fácil de fazer, né? Eu vou vir aqui, vou dar só um unwrap nele, né? Vou dar só um unwrap nele. Deixa eu fechar essa imagem aqui que eu não tô. Isso aqui é o bake de teste, tá? Então, eu tenho aqui o meu UV, né? Ou seja, as coordenadas desse plano, né? Marcadas aqui, né? Então, eu preciso desse UV, ou seja, meu modelo low poly precisa ter um UV, tá? Outra coisa que eu vou precisar, que aqui no caso desse arquivo eu já tenho, então, porque eu não quero confusão aqui, eu vou apagar, né? Então, eu vou apagar essa imagem. Eu tenho uma imagem duplicada aqui que eu acho que eu vou apagar ela também, né? Só para a gente ter um arquivo novinho. Só para a gente ter um arquivo novinho, né? Então, esse UV aqui, ó, que está aberto, ele vai ser usado em um material, tá? Então, o meu modelo low poly, ele também precisa ter um material. Então, além do UV, ele precisa ter um material. Então, eu preciso do modelo, eu preciso do UV, eu preciso do material. Então, agora eu vou no meu, né, eu estava aqui no layout, fui no UV Editing, né? Agora eu vim em Shading, né? Vou criar aqui um material novo, né, para o meu modelo aqui, ó. Tipo, eu já tenho um material aqui, mas eu vou criar um material novo para ele aqui. Eu vou chamar de Fence, Bake, Fence, Bake. Então, é importante que eu tenha um material, né? Ou seja, é importante que eu tenha um material para fazer o bake, né? E eu preciso de uma imagem, porque se eu vou fazer o render em uma imagem, então eu preciso que esse material possua uma imagem que vai ser a imagem ativa, ou seja, vai ser a imagem que vai receber o bake, tá? Então eu vou vir aqui, ó, dentro é, é, do meu espaço do shader aqui, ó, e vou adicionar uma textura do tipo imagem, tá? E vou criar uma imagem nova aqui, ó. Vou criar uma imagem, eu vou chamar ela de Fence Bake, para não confundir com a outra imagem de bake que eu estava fazendo ali, né? Vou escolher o tamanho dessa imagem, lembrando que esse tamanho da imagem você escolhe de acordo com o zoom que você vai dar do objeto em cena, tá? Então, se seu jogo ele é um jogo Full HD, né? Se seu jogo, então vamos vir aqui na imagem. Se seu jogo é um jogo Full HD e seu objeto ocupa a tela inteira, a tela Full HD ela é 1080. Então minha imagem pode ter 1024 pixels de altura, tá? Não é bom usar 1080 aqui por causa
do fator exponencial da imagem, né? Ou seja, quando você faz uma imagem que ela é da potência de 2, né? Tipo 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, né? Isso encaixa melhor no processo de computação, né? Então, a gente vai fazer imagem com 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e do 1024 a gente já pula para o 2048. A gente não usa os valores intermediários, tá? A gente vai usando os valores que estão dentro da potência de 2, tá? Ou seja, se seu jogo for 4K, você vai ter 2160 pixels de altura no 4K, sua textura vai ter 2048. Né? Ou seja, sua textura ela vai ter seu bake, sua imagem, ela vai ter 2048. Esse é o tamanho do zoom que eu vou dar. Se meu objeto ocupa metade da tela, ou seja, se o maior zoom que eu vou ter nesse objeto é metade da tela, então eu estou falando de uma textura de 512. Se minha imagem vai acontecer em 1/4 de tela, eu estou falando de 256. Então, o tamanho do objeto em cena determina o tamanho da imagem que eu vou criar. Tá? Então, voltando aqui para a minha imagem, eu vou criar uma imagem nova. E eu posso manter aqui, eu vou manter 1024, né, supondo que a gente vai encher a tela com objeto. Tá? Mas lembra, é importante que você faça a imagem do tamanho né, adequado ao uso no jogo, né? Não é só fazer qualquer tamanho, tá? E aí, eu posso deixar ela preta mesmo, não tem problema eu deixar ela preta, porque eu vou tampar essa imagem com um bake, tá? Então eu não preciso fazer nenhuma outra configuração, não, né? Isso aqui já está bom para mim. Então eu vou dar um OK. E aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu tenho uma imagem que está selecionada, a gente vai chamar essa imagem de imagem ativa, né? É a imagem que está selecionada. Isso porque eu posso ter múltiplas imagens dentro dentro de um arquivo de Blender, eu posso ter múltiplas imagens dentro do material. Então, eu quero que essa imagem esteja ativa, tá? Ela esteja ativa, o que significa que ela é a última coisa selecionada, tá? Ela é a última coisa que foi selecionada no material, tá? E eu não preciso que ela esteja ligada, tá? Eu não preciso que essa imagem esteja ligada aqui, tá? Na verdade, é até bom que ela não esteja ligada, porque dependendo do seu formato de bake, você cria um ciclo de redundante, ou seja, onde você está usando a imagem para renderizar e está escrevendo ao mesmo tempo que você usa ela para desenhar, ela recebe desenho. Isso pode gerar um erro. Tá? Então eu não quero essa imagem conectada, né, no meu modelo. Tá? Mas é isso que eu preciso para poder fazer o meu bake. Tá? É, eu preciso. Essa imagem aqui ela está tão branca no fundo. Não sei se vai dar para ler direitinho, mas a gente vem aqui no layout e faz de novo. Então, para eu fazer o bake do high poly para o low poly, eu preciso de um modelo com o V aberto, um modelo com um material que possui uma imagem, e essa imagem ela tem que estar ativa, né? Então, eu cumpri esses requisitos para fazer meu bake. Deu para entender até agora, pessoas, o que eu falei? Tem alguma dúvida dessa parte? Ô, Dan, eu tenho uma dúvida. Por favor, Na hora que faça. você. Eu até lembro que o Lipão falou com a gente, não entendi esse negócio de colocar o image tester não conectado com o color lá. É porque você fala que ao mesmo tempo que ele renderiza, é como se ele sobrescrevesse a imagem? Pois é, ele dá um erro que é redundância cíclica. Esse é um erro específico de Bake. Que é o quê? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo isso aqui sair, né, informação. Então isso vira um output, certo? Certo. Né? Então isso aqui sai. E aí, na hora que eu vou imprimir, ele vai caçar. Tá, em qual imagem que eu vou imprimir? Ele vai procurar, ele vai achar o quê? A mesma imagem que está mandando informação está recebendo informação. Então, isso dá um erro. Ele trava o bake.
Porque fala, peraí, eu não consigo ao mesmo tempo usar essa imagem para escrever o resultado e ler o resultado, sabe? Eu não consigo fazer as duas coisas na mesma imagem. Então é como se eu tivesse é, 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 escrevendo aqui escrevendo ao mesmo tempo que eu estou apagando, Acho que entendi. sabe? Ou igual você falou sobre escrevendo. E isso é um erro de redundância. Ou seja, eu tô na hora que eu renderizo, todo mundo que está conectado ao output está sendo enviado como informação, né? E na hora que eu falo que eu dou bake, eu tenho um bloco que está só recebendo. Ou seja, esse bloco está só recebendo informação. Ele está só imprimindo. Se esse bloco estiver ligado aqui, ó, ele vai estar enviando e recebendo ao mesmo tempo. E isso você- ele não consegue sobrescrever, ou seja, ele não vai sobrescrever, ele não consegue sobrescrever, porque está ocupado fazendo outra coisa, entendeu? Entendi, entendi. Então por isso que a gente desconecta, porque aí, de novo, se ele não está emitindo, ele está só recebendo. Vai aparecer mensagem de erro se a gente deixar conectado, então você pode ficar tranquilo que quando você deixar conectado, aparece uma mensagem de erro falando que tem um erro cíclico Beleza. na sua configuração, tá? Mas aqui, tipo assim, ele vai pegar a imagem do modelo High Poly, o V, e vai transferir para o outro, o Não, plano agora. gente, não confunde o V com imagem. Imagem é uma coisa, o V é outra. O V são as Ah, coordenadas 2D do modelo. O meu modelo HighPoly, ele nem precisa ter um V, beleza. tá? Ele não precisa ter um V. Ele vai escrever o quê? Ele vai escrever na imagem associada ao material, tá? Então só não usa, tudo que você falou tá certo, né? Exceto pelo termo V. Onde você falou o V é imagem, tá? Ele vai pegar as Tranquilo. imagens que estão sendo usadas. Por exemplo, você está usando textura procedural, né? Então vamos falar que lá no seu HighPoly você usou uma imagem, uma textura procedural, um gradiente, para poder desenhar a textura do seu modelo, né? Então ele vai pegar cada uma dessas imagens, né? E ele vai desenhar para mim no material, né? E vai dar uma saída aqui para mim, ó, né? Na hora que eu der bake, eu estou pegando exatamente essa congruência aqui, ó. Exatamente aonde todas as imagens encontram. E eu falei, beleza, todas as imagens que você fez no seu high poly, né? Então vamos pensar que isso aqui é o seu high poly. Todas as imagens, elas vão ser despejadas na imagem que está lá no outro material, avulsa, no material do low poly. Né? Ele vai transferir de um para o outro. Saquei agora. Aí eu vou fazer isso ainda, você vai ver de novo. Eu vou falar várias vezes, então pode ficar tranquilo. Se você não entendeu de primeira, de terceira, quarta, eu acho que você entende. É, uma Beleza. hora vai, pode ficar tranquilo que uma hora vai. Né? Eu tô explicando o conceito e a montagem, então eu gasto tempo. Pessoas que estão vendo aula que vê assim, ah não, como fazer bake em 5 minutos, não é o jeito que eu dou aula, gente. As minhas aulas é introdução a bake, aí são 2 horas de aula. Mas para mim é importante passar a montagem, porque sem a montagem eu não consigo fazer a demonstração, gente. Então eu preciso dessa montagem para poder demonstrar e para vocês poderem testar também é, é, como que funciona o bake. Então eu preciso disso aqui antes de chegar aonde está o botão de bake, onde que eu vou clicar, como que eu vou configurar. Então isso aqui tudo é algo a se pensar, tá? E aí, ó, o que acho que foi o João que perguntou, né? É, o Eu que, mesmo. isso, o que o João perguntou é o que eu vou falar a seguir, tá? Ou seja, se eu tenho já configurado o meu material do High Poly, então vamos ver o meu material do High Poly, né? Ó, o meu material do High Poly, ele é feito de duas texturas. Ele é feito de uma textura que é tipo só esse listrado aqui, ó, tá? E é feito de uma textura que é a parte de metal, né? A parte de metal arranhado e coisa. Então, existem essas duas imagens no meu material.
E existe um vertex color no meu material. Então, meu objeto ele também possui, se eu for aqui no modo flat e ligar o vertex color, os tons de amarelo do meu material, né? Os tons de amarelo do meu material, eles são resultado de uma pintura de vértex, né? Então tem um vertex paint aqui, né? Que faz deixa eu vir aqui no vertex paint, né? Que faz a cor dessas beiradas aqui, né? Eu posso vou até pintar de novo aqui para tirar, né? Ficar só o tom assim de amarelo mesmo. Então, eu tenho também um vertex color aqui, tá? Isso é só para mostrar que tem mais de uma coisa, mais de uma técnica sendo utilizada para fazer o material, né? Ou seja, dentro desse espaço aqui, ó, eu tenho mais de um tipo de textura. Eu poderia ter mais tipos ainda, né? Eu poderia ter uma textura procedural entrando aqui, né? Então, existe esse material. Esse material, ele está encaixado aqui, ó, né? E esse é um dos valores que eu quero levar para o meu modelo low poly. O modelo low poly, lembra, ele é só um plano, e ele é um plano branco, né? Ele é um plano que não tem cor nenhuma, né? Então eu quero que as cores desse modelo aqui sejam impressas aqui. Eu quero que outros valores também sejam impressos, né? Por exemplo, eu também quero que os valores de normal desse modelo high poly sejam impressos no meu modelo low poly, tá? Então eu quero imprimir. Então imagina que isso aqui, ó, né, vai funcionar quase como um xerox mesmo, né? Eu tenho um modelo e eu tenho minha folhinha de papel lá atrás, é quase como um xerox, tá? Então, aqui dá para ver, né, o meu fence hike com esse material é feito de múltiplas coisas, né? E eu quero colocar ele dentro, eu podia alinhar esse negócio, né? Deixa eu ver como é que tá isso aqui, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cima, porque toda hora eu vou ficar caçando esse cara aqui. Então, eu quero transferir aquela informação para cá, para essa imagem aqui. Então, é aqui que a gente vai começar a entrar realmente no processo de bake, tá? Então, agora a gente vai entrar no bake propriamente dito, tá? Então, eu fiz a configuração, eu vou apagar aqui pessoas, né? Quem quiser revisar, é só rebobinar os vídeos no YouTube, né? Não preciso preocupar com isso, né? Para isso que eu estou gravando, né? E agora eu vou fazer o processo de bake, tá? O bake, como eu falei, ele é um render, tá? Como eu falei mais cedo, o bake, ele é um render. Então, a função de bake, ela vai ficar no painel, ele vai estar associado ao painel de render. Ou seja, ele vai estar associado a esse painel de propriedades aqui, ó. Eu não vou achar o bake fora daqui, tá? E outra coisa importante é que o bake, atualmente, aqui no Blender, eu tenho 3 motores. A gente falou sobre motores no começo do curso, se eu não me engano, né? A gente estava falando sobre as compatibilidades de material. Então, se você estiver vendo na ordem as minhas aulas, ou se você estiver prestando atenção, você é aluno matriculado, estiver prestando atenção, a gente falou sobre o motor, né? E aqui, ó, o motor Eevee, ele não tem aqui, ó, opção de bake. As opções que ele tem amostra, ambiente occlusion, greasy pencil, bloom, profundidade de campo, o freestyle, que é um jeito de desenhar linhas num render, num render de imagem, né? Um jeito de fazer com que tenha linhas, subscattering surface, gerenciamento de cor, o reflexo do espaço de tela, motion blur, volumétrico, performance, shadows, cabelo, luz indireta, filme e simplificação. Não tem bake aqui. Se eu for no Workbench, o Workbench ele tem menos opções, né? E ele também não tem bake. Mas se eu for no Cycles, o Cycles vai ter, ele não fica aqui em cima, tá? Ele não fica aqui em cima, ele fica mais para baixo. Mas eu posso mudar ele de lugar, né? Então eu posso pôr isso onde eu quiser. Mas você vai ter o quê? Você vai ter um menu de bake. Esse menu que a gente precisa agora, ó. O bake, ele é um render. Então ele vai ter o mesmo ícone que a gente vai ter nas funções de render, né? Então,
se você vier aqui no menu de render e tiver a opção aqui, ó, Render Image, você tem esse íconezinho aqui. Parece um rolo de filme antigo, para quem é das antigas, sabe o que é um rolo de película, um rolo de filme, né? O Render Image seria um rolo de fotografia, né? Se eu for no Bake, né? Ou seja, se eu vier aqui no meu Bake, eu vou puxar ele aqui para cima. Você vai ver que tem o mesmo ícone aqui, ó. Ele tem o mesmo ícone de rolo de filme, tá? Ele vai ter uma série de opções, obviamente, né? Ó, que bom, Pedro. Então você sabe do que eu estou falando. Então, o bake só vai existir no Cycles, tá? Então vamos colocar isso aqui importante. Então, a minha render engine, né? Engine, né? Que fala, engine. Então, a minha render engine precisa ser o Cycles, ela que vai ter o bake, tá? Ela que vai ter o bake. O bake vai ter um botão exatamente de gerar esse render, tá? E ele vai ter as opções aqui, ó. A primeira opção que eu vou ter aqui, ó, é se ele está dando bake do Multi Resolution. Ou seja, é uma coisa diretamente relacionada a esse modificador aqui, ó. Esse modificador, ele tem um controle de divisões, né, de render, né, direcionado para escultura. Então, se alguém estiver fazendo escultura e estiver usando esse modificador, você pode puxar o bake direto. Ou seja, você pode falar que esse valor aqui controla o seu bake, tá? Então, essa primeira opção aqui esse checkbox aqui é se eu vou estar usando as configurações do Multi Resolution como, é, 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 como o gerente de configurações do meu bake. Não é o meu caso, tá? Isso não é o caso aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho os tipos de bake. Olha que doido. Eu tenho essa lista inteira de informações que eu posso imprimir no meu modelo. Ou seja, que eu posso pegar e converter do espaço 3D para uma imagem. Tá? Quais são eles? Combinado seria o resultado total do meu render. Seria a cor, mais a luz, mais os efeitos metálicos, né, o que é glossy nele, né, mais os efeitos de transmissão de luz, né, de emissão de luz. Então ele pega o quê? Ele pega o meu render final, né, ele pega o resultado de um render final e ele imprime na imagem o resultado final disso. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma visão arquitetônica, né, uma navegação arquitetônica, né, de um apartamento, talvez você não precise, por exemplo, de uma luz dinâmica. Então você não precisa mais do que o resultado visual do seu modelo. Então você pode, nesse caso, por exemplo, dar bake da cena inteira num objeto e gerar um objeto que se navegue em real time. Eu tinha o Blender Guru tinha uma aula antiga sobre isso que era bem boa. E agora que eu lembrei dela, eu acho que eu vou procurar ela aqui, só porque é, Bake Cycles Blender Guru. Tinha uma aula bem boa, tinha um exemplo bem legal. é, Bem legal, que era um exemplo de um apartamento. Não era esse exemplo, não, mas esse exemplo é legal. É, que ele disponibilizava o arquivo. Eu não sei se ele disponibiliza ainda o arquivo. Esse arquivo aqui, ó. Então esse aqui, ó, ele é um modelo já iluminado que passou pelo bake e a iluminação da cena é toda no bake. Então, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Isso é do Blender antigo, tá? Então não sei nem se eu consigo abrir ele aqui, tá? Mas vamos ver se eu consigo mostrar um pouco de contexto para a turma, né? Um pouco de contexto para a turma. Isso aqui pra gente estar fazendo o jogo, talvez seja útil, talvez seja útil. Talvez você tenha um caso de jogo onde você quer usar né,
o espaço de bake da coisa, né? Para poder fazer o material. Ele vai processar aqui todos os materiais para mim, né? Então ele vai processar é, é, todos os materiais, mas eu não vou precisar do Cycles para poder ver a minha cena. Então vou esperar um pouquinho aqui, vou deixar ele carregando aqui. Mas ele é uma possibilidade que a gente pode usar para jogo também. Ou seja, você pode realmente fazer o seu level e iluminar ele todo no Blender e dar um bake do resultado final dessa cena inteira que você fez. Seria o caso de um render combined, né? Então deixa eu isolar esse objeto aqui, ó. Eu vou desligar os cycles aqui, vou deixar no Eve, né? E o que acontece? Esse objeto aqui, ó, ele tem a luz impressa nele, tá? Essa luz está impressa nele. Então se eu pegar, deixa eu isolar ele de novo aqui, ó. Ah, ele vai ter é, deixa eu trocar isso aqui. Deixa eu apagar essa coisa aqui. Deixa eu colocar um UV Editing novo aqui. Aqui, ó. Aê, agora sim. Então, assim, se eu for ver aqui o meu UV e a textura, você vai ver que a textura já tem a luz ali, ó. Então, tá vendo? A textura, ela já é a textura com a luz. Então, isso é o que a gente chama de combined, tá? A gente chama de combined porque ele tem todos os valores possíveis de imprimir na imagem. E isso gera para mim, eu quero default. Isso gera para mim uma cena que ela é real time, é super leve, né? Super mais leve do que é, 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 uma imagem com iluminação dinâmica. O único problema é que a luz é fixa, né? Ou seja, se eu arredar um objeto, eu vejo a mancha da sombra ali, ó. Porque aqui a luz não é mais dinâmica, né? Ou seja, agora tudo que está aqui tem que estar fixo no lugar. Isso é o mesmo processo do light map dentro da Unity, né? O mesmo processo, ou seja, tudo que é fixo na cena na Unity eu consigo dar um bake do mapa de luz para não ter que processar aquela luz em tempo real, né? Ou seja, fica mais leve para a gente, tá? Então, o Combined é isso. Ou seja, o Combined é aquele exemplo. Você imprime a cena inteira que você fez no Blender, você imprime em textura. E aí você não tem que processar mais a luz em tempo real. A gente tem um Ambient Occlusion. Alguém falou que tinha dúvida sobre o Ambient Occlusion, sobre o bake de Ambient Occlusion. Ambient Occlusion são as sombras de proximidade. Tá? Então, quando a gente tem uma cena, né, você tem dois objetos assim que estão próximos um do outro. A luz ela está rebatendo no ambiente, né? A luz está rebatendo no ambiente para todos os lados. Nesse rebatimento, coisas que estão próximas, elas passam a gerar uma sombra, né? Ou seja, eu começo a ter a sombra do que está perto aqui, ó, a sombra do cubo aqui, não só a sombra projetada, mas a sombra de proximidade. E esse objeto também, ó, esse plano, ele provoca uma sombra aqui, que é uma sombra de proximidade, né? Será que eu consigo fazer uma demonstração disso aqui para vocês? Do Ambient Occlusion. Eu vou tirar o meu material aqui por enquanto, né? Então eu vou tirar o Fence High. Vou vir aqui pro meu render, né? É, e acho que eu posso até usar o próprio Eevee mesmo. O Eevee ele tem uma opção de Ambient Occlusion, né? É, que vai gerar sombras. Trace Precision, fator, Paint Normal, Bounces Apply. É, vamos fazer uma distância bem pertinho assim.
Aqui talvez eu não consiga uma sombra tão boa para vocês. Ó, talvez esse objeto ele não gere uma sombra tão legal pra gente. Aqui, ó. Aqui. É... Aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação aqui, ó, tá gerando para mim os rebatimentos de luz, ó. Então isso aqui, ó, essas sombras de proximidade é o Ambient Occlusion. O Cycles tem, o tempo todo, all the time. O Cycles tem, all the time. É... Ele vai ter, porque o Cycles ele é totalmente fotográfico, né? Então ele está fazendo todo o rebatimento de luz o tempo todo. Então ele é. A gente vai usar. Pro Bake, a gente só vai usar os cycles. Não é uma opção. Entendeu? A opção é se você vai dar bake dele ou não. Então, o Cycles ele está fazendo uma Ambient Occlusion o tempo todo. Né? Ele já está produzindo uma Ambient Occlusion o tempo todo. Né? E aí, se eu pegar, por exemplo, o meu objeto aqui, ó. Vamos pôr ele aqui pertinho. Se eu vier aqui nesse objeto, eu vou pedir um bake de Ambient Occlusion aqui, só para a gente poder ver o que ele vai fazer. Ó. Bake de Ambient Occlusion. Lembrando que minha imagem de bake é o Fence Bake, tá? Minha imagem de bake é o Fence Bake. Ele vai processar os rebatimentos de luz, então não vai ser um bake rápido, tá, gente? Quer dizer, vai ser rápido se você tiver uma máquina melhor que a minha, né? Que não é difícil de ter, né, gente? Vamos combinar que minha máquina ela é ela já é do tempo do onça, né? Ela já não dá conta das mesmas coisas. Mas ele vai processar todo o rebatimento de luz que tem na cena, ou seja, todo raio de luz que atravessa a cena e que rebate, tá? Os controles que eu vou ter de cena para esse efeito são os controles de como o volume, como a superfície, né, quais são as amostragens, né, desse volume, né, como que ela comporta, né? Então isso eu vou ter de configuração quando eu estiver dando o bake, né? É, mas eu não tenho novo. Para eu ter um ambiente de oclusão mais preciso, eu preciso de mais amostras, eu preciso de mais dados, eu preciso de mais raios. Então, se eu fazer um mais preciso, eu provavelmente vou ir lá nos controles de amostragem e falar, me dá mais amostra, me dá mais informação, né? E se eu vou fazer um bake de baixa qualidade, ele vai ficar super granuloso. Então, quanto menor a qualidade do meu ambiente occlusion, mais granuloso e mais tosco ele vai parecer, né? Então, esse é uma realidade do processo de bake, que o bake ele é um render, então ele é um processamento de dados. Então, eu vou ter que lidar com essa situação de eu quero mais informação e um render que demora mais, mas depois eu nunca mais processo essa informação. Ou eu vou querer fazer um render talvez mais tosco, que vai ser mais evidente, para ser mais rápido, e aí talvez eu tenha que compensar com outros acabamentos, né? Então, enquanto a gente vai fazendo bake, a gente vai estar lidando com essa preocupação de né, qual que é a qualidade do render que a gente está fazendo e qual que é a compensação que a gente está fazendo de tempo de produção, tá? Então, é como quase tudo que envolve render em 3D, né? Tipo, quanto maior a qualidade, mais tempo demora. E aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, esse aqui é meu bake de Ambient Occlusion. Ou seja, todas as sombras de proximidade aqui, ó, desse objeto no meu no meu plano, ó, onde o objeto cruzou o meu plano e onde ele está só próximo, né? Então essa sombra granulosa, ela foi impressa aqui, ó. Então essa sombra é que é o Ambient Occlusion, tá? Então essa é uma opção. A gente pode
obviamente, imprimir todas as sombras da cena, né? Isso já é um pouco mais. Alguns eu não vou entrar tanto neles, porque talvez eles não sejam necessários para a gente. Então eu quero concentrar nos que têm mais função para a gente. E depois vocês podem explorar os que eu passei por alto, assim, tá? Mas você pode pegar todas as cenas, todas as sombras da cena e pedir para ele imprimir as sombras da cena, né? Ou seja, onde que tem sombra, né? Você pode pedir para ele dar bake das posições, né? As sombras. Peraí, quem liga o que no BSDF? É... Ele seria para cor, Gabriel. Ele afeta diretamente a cor, né? A princípio. A princípio ele afeta Não entendi direito, Dan. Tipo assim, você vai colocar. Você falou que ele afeta a cor, né? Então você vai colocar, por exemplo, você faz um bake na cor na textura, né? Na textura não. Aliás, você já vai ter a textura, né? Você vai encaixar ela no Color, por exemplo. E o Ambient Occlusion encaixaria tipo, como um mix, como o o que exatamente? mix, multiply, né? Ah, Para poder entendi. afetar ou seja, para você tipo, escurecer onde você quer que tenha essa sombra de proximidade, sem ter que processar ela com o peso todo. De novo, você perguntou onde é que liga ela aqui no BSDF. Entendi. Tem materiais, tem motores que vão te dar um campo para você encaixar o AO. Né? E vai assim, não, vai ter uma entrada chamada AO nesses plugs, né? Mas no caso do BSDF, é comum a gente ligar ele como uma multiplicação, na verdade, do base color. Tá? Exatamente para não ter que processar o Ambient Occlusion, porque vocês viram que ele é pesado, né? Eu posso dar um bake de posição, que vai me dar uma informação de XYZ no meu bake, né? É, eu tenho de normal. O de normal já é um que a gente tem que passar, porque normal vocês vão fazer para mim, né? Então, normal seria cada normal, cada face aqui, cada vértice aqui gera uma normal. Eu posso imprimir todas essas direções como cor na superfície do meu plano. Então, um mapa de normal é o que vai permitir que eu engane o olhar de um jogador como se aquilo tivesse mais relevo do que tem realmente. Porque apesar da superfície ser plana, né, apesar da superfície plana do meu objeto, né, ele vai estar distribuindo a luz como se fosse curvo, por causa das cores que a gente vai ter aqui. Né? A gente vai fazer isso daqui a pouco, então a gente vai chegar nele. Eu posso também dar bake das minhas coordenadas de UV. Tá? Então, eu posso transformar as coordenadas de UV numa informação de valor, de cor, né? Então é possível fazer essa transferência. É, alguns já vão ser mais fáceis da gente entender e usar, por exemplo, o Roughness, ele é diretamente um valor que a gente tem aqui, né? Ou seja, é o bake do valor que estiver configurado nesse campo, né? O emit vai ser o valor que estiver configurado nesse campo aqui, né? É, a difusão é o equivalente ao base color, né? O gloss seria o equivalente ao metálico, tá? Seria o equivalente ao metálico. Aqui, ó, esse aqui é o bake de posição, gente. Ele está me dando informação de Z, de X e as misturas das coisas. Então, ele não achou um valor de Y para imprimir aqui para mim, porque ele é um plano, né? Ele é um plano em pé. Mas ele está me falando aonde que estão as coisas em X, aonde que estão as coisas em Z. Então, esse foi o bake de posição aqui. Ó. Deixa eu fazer o bake de normal. Vou fazer o bake de normal.
Para o Baked normal, eu já quero a pipeline que a gente vai usar, né? Ou seja, agora eu quero, né? Então, vamos lá. O Baked normal vai ser o primeiro de uma série que a gente vai usar. Baked normal. No caso do Baked normal, eu já quero fazer essa relação de transferir o dado de um objeto para outro. Tá? Então, eu já quero fazer essa transferência. Então, eu vou selecionar o meu objeto high poly aqui, tá? E eu vou selecionar o meu objeto low poly, ou seja, eu vou selecionar os dois. Eu vou ter um objeto que eu vou chamar de selected, um ou mais, tá? Todo objeto que tiver com esse laranja mais escuro aqui no texto, né, ou que tiver com laranja mais escuro na seleção, né, vamos colocar aqui no modo estúdio de novo, com um material simples, né? Então, todo objeto que estiver com esse laranja mais escuro aqui, a gente chama ele de selected, tá? Então, esse é um objeto selected. E todo objeto que tiver aparecendo aqui, ou com a seleção mais clara, né? A gente vai chamar de active, tá? O active geralmente é o último selecionado. Geralmente ele é o último selecionado, mas existem casos onde isso não é exatamente uma regra, mas é o mais comum é quando você faz uma sequência de seleção, ele é o último selecionado. Se eu vier aqui no Blender segurando Ctrl, né, ele vai ser o último dessa seleção, né? Se eu vier na cena segurando o Shift aqui no caso, né, ele vai ser o último da seleção, né? Mas, independente disso, é importante você saber que o objeto ativo ele vai estar em destaque, tá? E isso vai ser importante para mim, porque é isso que vai informar para o Blender quem manda informação e quem recebe. Então, quem envia e quem recebe informação. Então, o objeto selecionado ele está enviando informações para o objeto ativo. Tá? Ele vai enviar informações para o ativo. Onde que a gente confere isso? Onde que a gente confere isso? Vamos lá no shading, né? Vocês vão ver que o objeto selecionado é o que eu estou vendo aqui, né? Eu vou ter aqui eu peguei meu baked normal, né? O meu baked normal ele já me deu a opção de qual que é o espaço tridimensional que eu quero usar, né? E quais são as coordenadas do espaço 3D, né? Para que lado que está indo o x, o y e o z. Eu posso mudar isso se eu quiser, mas por enquanto não é importante. E eu tenho essa opção aqui, ó, que é o selecionado para ativo. Ou seja, ele vai falar assim, beleza, selecionado para ativo, ele já está deduzindo que tem 2 ou mais objetos selecionados. Não vai funcionar com um objeto só. Tá? Então eu vou marcar aqui, ó. Então eu já consigo fazer o que? A transferência do relevo de um objeto high poly para um objeto low poly. Vamos fazer esse negócio aqui. Aqui ele vai ter uma opção de cage, que você pode criar um objeto que vai emitir os raios de processamento, né? Ou seja, você pode criar um objeto ao redor aqui. Né? Você pode criar um objeto ao redor que vai ser ele que vai enviar os raios de processamento. Tá? A gente não precisa disso agora também, isso não é importante agora. De novo, eu estou passando o processo, mas ainda não estou entrando nas nuances do processo. Então é mais a compreensão né, do todo. Tá? Eu tenho extrusão. A extrusão seria a partir do meu objeto ativo, que é o meu plano. A partir do meu objeto plano. Se a gente parar o mouse aqui, ele explica, tá? Quanto de distância ele vai considerar ao redor do meu objeto. Né? Ou seja, se eu tiver um objeto igual a esse plano, né? O meu plano está aqui, ó. O meu plano está aqui. Se esse valor for zero,
ele só vai pegar o que tiver exatamente aqui, ó, nessa linha. Ou seja, o que está realmente encostando na face. Mas se eu falar que ele tem uma extrusão de 1 metro, aqui não precisa nem ser 1 metro, pode ser 0,5 talvez, né? Eu acho que mais, né? Acho que aqui está mais da metade, né? Tá, vamos pôr 0,6. 0,7. Ou seja, se eu falar que é 0,7, então ele vai vir aqui, ó. Isso aqui é 1 metro, tá? Meu objeto é gigante, tá? Isso aqui é 1 metro. Isso aqui é 1 metro, tá? Então tem que ficar atento com essas medidas, tá? Então, se eu falar que é 0,7, ele vai pegar isso aqui tudo e isso aqui tudo. Ou seja, ele vai ler a informação desse espaço ao redor. Então ele consegue capturar mais do objeto. É como se a face dele tivesse uma sensibilidade aqui à distância, né? A gente chama essa sensibilidade de extrusão, tá? Aqui eu também posso falar qual que é o limite, né? Ou seja, eu posso falar que chega uma hora que os raios eles param, né? Imagina que os raios de rebatimento aqui de luz e de processamento, eles têm uma distância máxima para onde eles afastam, né? Não, isso serve para que eu não pegue, por exemplo, às vezes um objeto que está aqui, ó, interferindo no meu bake. Então, se eu falar, não, esse objeto está afetando, eu posso falar assim, não, reduza aqui a distância do raio para não pegar esse objeto. Geralmente, quando está zero, é infinito. Ele não tem limite nenhum, tá? Você não falou qual é o limite. Mas isso me ajuda, por exemplo, se eu tiver dando bake com vários objetos aqui perto, eu posso falar assim, não, peraí. Esse raio não avança. Né? Ele não enxerga fora desse espaço. Tá? Aqui eu tenho meu alvo. Né? Aqui no meu caso, meu alvo é uma image texture, que é isso aqui. Ó. Então esse é meu alvo. Mas meu alvo pode ser vertex color. Ou seja, eu posso dar bake em vertex colors e colorir os vértices de um modelo. Tá? É possível também. Isso é legal para as coisas de UV, posição, né? Onde você tem uma informação que é mais pontual e geométrica. Image testers, aqui eu tenho uma opção que é limpar a imagem, significa que ele vai apagar essa imagem do bake e vai começar a fazer uma do zero. Se eu desmarcar isso, ele vai manter tudo que está escrito e ele vai desenhar sem apagar o que tá lá. Isso é legal quando você está fazendo numa mesma imagem o bake de vários objetos. Então vamos supor que aqui eu estou fazendo o bake da cerca, aqui eu vou fazer o bake de um holofote, aqui eu vou fazer o bake de um carro, aqui eu vou fazer um bake. Então quando você está fazendo um atlas que tem várias imagens, né, vários bakes na mesma imagem, é legal que você deu o bake de um, você não vai limpar, você vai fazer o bake do outro, você não vai limpar, você vai fazer o bake do outro, você não vai limpar, você vai fazer o bake do outro. E você vai somando bakes, tá? É legal quando tá fazendo, por exemplo, bake de personagem, né? Que às vezes você faz o bake do rosto, depois você faz o bake do tronco, depois você faz o bake da roupa, depois você faz o bake do acessório, e você vai somando os bakes no mesmo atlas, tá? Então, isso aqui é interessante. E esse último aqui, ó, é a distância que ele vai desenhar por fora do seu UV. Então, se eu tenho um mapa de UV aqui, né? Se eu tenho um mapa de UV aqui, ele vai fazer uma margem aqui de 3 pixels ao redor. Né? Ou seja, ele vai expandir minha imagem 3 pixels ao redor. Como minha cerquinha tem um alfa, eu talvez queira desligar isso aqui daqui a pouco. Né? Mas para o mapa de normal, eu vou deixar. Eu vou fazer o meu clear image aqui. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando aqui. O meu bake agora é o bake de mapa de normal. Tá? O meu bake é um bake de mapa de normal. Eu não estou mexendo na influência de direção do espaço. Meu espaço é tangente. Significa que cada normal
do meu objeto, eu estou pegando o ângulo de tangência dele, tá? Então, eu estou pegando para cada normal do meu objeto o vetor dele, tá? Essas coordenadas eu posso inverter, então eu posso falar que x positivo é o que eu estou procurando para desenhar meu mapa de normal. Mas eu posso falar que eu quero usar o x negativo, tá? Um exemplo de uso dessa inversão é para jogos bidimensionais, né? Em jogos 3D, você às vezes vai ter a direção do y subindo, né? Então, seu y está aqui e o y positivo ele é para cima. Em motores 2D, como o Game Maker e Godot, o y começa em cima, então o positivo dele é para baixo. Então, às vezes, você vai querer trocar porque você está fazendo o render para uma coisa bidimensional. Então, talvez você queira inverter isso aqui. Tá? O que eu mexi mesmo aqui, né? O que eu mexi foi ligar o selecionado para ativo, tá? E mudar o valor de extrusão. E o resto eu estou deixando padrão. O resto eu não mexi para valer ainda, tá? Vou fazer minha seleção aqui, ó. Se eu der bake aqui, ó, ele vai reclamar. Ele vai falar, ó, não tem uma seleção válida, porque eu só tinha um objeto. Tá? Se eu selecionar errado, e der bake, ele vai reclamar alguma coisa, ele vai, de novo, ele está levando do low poly para o high poly, então eu posso estar estragando, inclusive, o meu produto, então tem que ficar atento, né, com a seleção, tá? Então é bom você observar se a seleção está correta, tá? Aqui a minha seleção está corretinha, né? Tipo, e aqui, ó, olha só o mapa de normal. Olha que bonitinho o mapa de normal, gente. Esse é o relevo dessa cerca impressa nessa imagem. Vamos testar esse negócio? Vamos testar isso aqui? Vamos lá, eu vou mandar isso aqui para a Unity, tá? Eu vou exportar o FBX do meu plano, tá? Então vamos exportar o FBX do meu plano e eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Vou salvá-la como Bake Normal Map. Pode ser Bake Normal Map, né? Não precisa ser. Então, vamos lá deixa eu fechar isso aqui, não preciso disso aqui agora. Vamos lá na Unity. Deixa eu pegar aqui minha pastinha, tá? Eu vou jogar aqui no projeto o meu plano, né? E vou jogar aqui a minha imagem, né? Vou colocar aqui meu plano. Vou colocar ele aqui na posição 0 do mundo. 0, 0, 0. É onde eu gosto de fazer isso. Vou colocar esse material de aula aqui nele, tá? Então, estou colocando um material de aula nesse plano aqui, né? E nesse material de aula, eu vou colocar aqui, ó, o mapa de normal. Ele vai falar assim, ó, essa textura não é um mapa de normal, né? Ou seja, não está marcado aqui como mapa de normal. Eu vou vir pedir para ele marcar como mapa de normal, aplicar, né? Existe um botão Fix Now lá, que faz a mesma coisa, né? Que vai fazer o mesmo processo aqui. Então, é possível que a gente veja, você, na hora que coloque, né? Na hora que você colocar aqui, ele reclamar, é só sei lá e dar o fix. E aqui, ó, o que está acontecendo? O meu objeto, ele tem um relevo, tá vendo? Que reage à luz aqui, que é o relevo desse mapa de normal. Então, se eu pegar esse objeto, vamos pegar aqui o Sol, né? Vamos mexer no Sol. Ou seja, já está afetando aqui, ó.
ele já está afetando a minha estrutura aqui, ó. Certo? Aqui o meu Y, eu acho que eu editei ele. Acho que eu mudei isso aqui. Porque eu uso esse modelo para jogo 2D, né, gente? Então, eu acho que eu mudei isso aqui. Eu acho que isso não está como padrão. Depois eu vejo se é isso mesmo, né? Então, eu já tenho aqui, ó, é um plano, mas que eu posso colocar na distância e convencer a pessoa que tem um relevo maior, né? Vamos fazer mais coisas aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer mais coisas aqui. Vamos pegar aqui Fence High, depois Fence Low, para poder ficar o low como ativo, né? Eu não tenho nenhum valor de rugosidade ligado ainda no meu modelo, tá? Eu não tenho nenhum valor de rugosidade. Eu não tenho nenhum valor de emissão. Eu também não tenho nenhum valor de environment. O próximo valor que eu botei é o de difusão, que é a cor, né? Então, aqui, como eu estava falando, ó, rugosidade é o valor de rugosidade aqui, né? Emit vai ser o valor de emission aqui. Environment seria o espaço do mundo batendo no objeto, né? Seria o espaço do mundo batendo no objeto. Vamos dar bake das coisas, né? Deixa eu dar o bake do Roughness para vocês verem. Meu Roughness ele é 0.5. Como é que ele é? Deixa eu ver. Node. Não, view. Ai, cadê o meu Fence High? O meu Roughness é 0.288. Esse é o valor de rugosidade que eu estou usando aqui. Se eu der bake desse valor de rugosidade, se eu der bake dele, opa, aqui ó, o erro que eu falei que ia dar. Deixa eu desfazer isso aqui. Deixa eu dar um reload. Deixa eu fazer a seleção correta aqui. Aí, agora tá certo. Bake. Se eu der bake no meu valor de rugosidade, ele vai dar o bake daquele valor de 0,2.88. Ele vai criar uma imagem cinza desse valor. Se a imagem é toda cinza, não faz sentido dar bake, entendeu? Só faz sentido dar bake de um valor se eu estiver entrando com informação aqui, né? Então, se eu tiver uma textura afetando a rugosidade, faz sentido dar bake. Mas se eu estou usando um slider, não tem por que dar bake, tá? E isso é importante para vocês não perderem tempo com bakes que não são úteis, né? Então, aqui, ó, tá vendo? É o mesmo cinza para todo lado, sabe? É o mesmo cinza para todo lado. Então, não faz sentido dar esse bake, né? Mesma coisa, meu emission é preto. Não faz sentido eu fazer esse emission, né? O environment, deixa eu ver o que é o meu environment, seria seria esse cara aqui, né? Também é uma cor, vai ser uma cor, né? Se eu fizer aqui, vai ser uma cor, meu environment. Deixa eu dar bake. Aqui, ó, tá vendo? É exatamente a cor do ambiente que ele está fazendo, ó. Então essa cor aqui, ela foi impressa aqui, ó. Não faz sentido, de novo. Não tem por que fazer esse bake. Porque se isso aqui é uma cor chapada, eu vou lá na Unity e coloco essa cor chapada na Unity, né? Não tem por que eu processar ela e perder o tempo do render.
Mas vamos lá. A difusão já faz sentido, porque a difusão ela vai ser o bake desse valor aqui, ó, que tem a minha textura ligada. Então, quando eu der bake da difusão, eu vou estar dando bake dessa textura que eu criei aqui, ó. Deixa eu voltar com o meu environment para não me incomodar aqui. Então, ele vai ser esse valor aqui, né, dessa granulação. Então, esse aqui já é um que vale a pena a gente fazer. Vou selecionar o meu high poly e depois o meu low poly, né? Vou lá no meu menu de render, né? E aqui, ó, o que que mudou? O meu bake, ele tem as contribuições de luz indireta, luz direta e a contribuição da cor. Luz direta é o sol, né? É a lâmpada que você põe lá iluminando, né? É o area light. Luz indireta é a luz do mundo, são as luzes de rebatimento. É o ambient occlusion, por exemplo, e tal, né? Eu não preciso dessas luzes aqui. Eu quero a minha cor chapada, tá? Eu quero a cor exatamente como ela está na superfície, antes de sofrer influência da luz. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou dar bake da cor, né? Do objeto selecionado para o objeto ativo. E ele vai processar todas aquelas imagenzinhas daquele shader, né, que eu criei, que estão encaixando no base color do material, né? Ou seja, eu vou imprimir a textura que eu criei em uma imagem só. Então, se eu usei 10 imagens, 20 imagens, 30 imagens para fazer uma textura, ele vai condensar tudo numa imagem só. Isso é bem prático para a gente, isso é bem útil, né? Isso quer dizer que não só eu posso usar a textura procedural do Blender à vontade, eu posso usar também as camadas de pintura de textura do Blender, eu posso usar é, 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 os efeitos de cor, de mistura de cor, as calibrações de tom, tudo isso que o Blender traz, eu posso usar para criar a minha textura, porque no final ele vai achatar tudo numa camada só, né, numa imagem só, assim, ó. Então essa é a textura que eu criei no meu objeto. O que eu vou fazer aqui, que é diferente do que eu fiz dos outros, é o meu objeto ele possui alfa, né? E o meu render, se a gente entrar aqui no plano, né? Deixa eu entrar aqui, deixa eu selecionar todo mundo. Deixa eu vir aqui selecionar meu bake. É, o... Talvez eu queira tirar aqueles pixels que ele gera a mais. Talvez eu queira tirar os pixels que ele gera a mais, porque ele extrapola pixels. Então talvez eu queira tirar esses pixels, tá? Ou seja, dependendo do render, talvez eu queira que ele não tenha esse size. No meu caso aqui, eu esqueci, né? Simplesmente que meu bake é um plano, né? Então eu não tenho esse problema porque ele vai estourar 3 pixels para fora do plano. Mas quando você estiver usando um alpha, talvez você queira tirar esse limite, tá? Talvez você queira que o limite seja zero. Quando você estiver fazendo alguns recortes de alpha, para que o alpha fique alinhado com a sua abertura de UV, tá? Aqui no caso, não é necessário, tá? Mais importante para mim é que eu posso exportar essa imagem aqui, ó, como fence. E eu posso usar essa imagem agora para construir meu material lá na Unity, né? Ou seja, eu posso vir aqui com esse material aqui, né? Vou colocar ele dentro da cena e vou colocar ele dentro do material. Eu tenho que refazer meu mapa de normal porque meu mapa de normal está invertido.
Alguém até reparou, acho que foi o João. Tá invertido sim, tá invertido porque esse projeto eu uso para fazer render para Godot, para 2D, então eu tenho que inverter o rolê. Então vamos voltar aqui para o normal, já está tudo configurado mesmo, né? Vou pegar primeiro o objeto high, depois o objeto low, conferir se ele está ativo. Dar bake do mapa de normal para poder gerar um mapa de normal um pouquinho mais preciso aqui. Inclusive eu vou apagar esse outro aqui, ó, da Unity. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos apagar esse aqui. Delete. Delete. E vamos fazer foi o Jonathan. O Jonathan falou que perguntou se tinha invertido. CVS. Fence normal map. Image. E a gente vai pegar esse mapa de normal aqui, ó. Esse fence normal map. E colocar ele aqui no meu projeto. Aí, agora tá certinho. Agora tá na direção correta. E eu vou colocar né, deixa eu dar um fix now aqui. Ó. Deixa eu colocar essa imagem aqui. Né? E aqui, ó, eu tenho na hora de criar o alpha, né? A minha imagem ela já tem alpha, né? Na hora que eu dei bake, ela já vem com alpha. É só marcar aqui qual tipo de alpha que eu quero usar, né? Se eu quero usar o fade, o transparente ou o cutout. O cutout é mais leve. Tá? O cutout é mais leve. E aí eu tenho esse objeto aqui, que se eu colocar ele em cena, né? Ou seja, se eu colocar... ou seja, eu não preciso que o que eu não posso é fazer o player chegar assim, né? Tipo, ele vai começar a perceber que tem um trem errado. Mas o que eu gosto de colocar para vocês pensarem é qual jogo que você jogou que tem uns objetos volumétricos no fundo que você não chegou perto? Por exemplo, jogos que tem árvores no fundo, prédio no fundo, grade no fundo, que você não chega de fato nele. Né? Jogos que tem uma câmera vista de cima, uma câmera à distância, jogos que são side-scroller, que tem objetos que você não chega perto e que podem estar sendo resolvidos assim. Né? Ou seja, pode estar sendo resolvido dessa forma, sabe? Porque, não, isso aqui é totalmente é, é, reativo à iluminação da minha cena, né? Sim, dá para fazer, tipo, realmente a sensação de que o objeto ele é tridimensional. Então, se a gente for pensar na pipeline de produção, que é o importante dessa aula aqui, é a pipeline de produção, né? Ou seja, qual que é o processo de transferência do high poly para o low poly, né? O que eu estou fazendo, na verdade, a princípio, né, eu criei um high poly, né? Então, o que eu estou fazendo a princípio para transferir para o low poly, né, é carregar em primeiro espaço as normais. Então, o bake de normal seria o fundamental. Seria o fundamental. Seria o que não tem como
Não tem como eu melhorar a normal do low poly, né? é, é, num certo limite, assim, ou seja, eu consigo colocar textura com mapa de normal, mas eu não consigo mudar a curvatura de uma face com textura, sabe? Eu consigo, de novo, as ranhuras eu consigo colocar. Ou seja, eu consigo pegar uma textura e falar que as ranhuras causam relevo, mas eu não consigo afetar a curvatura. Quando você faz um high poly e entra com um subdivision surface, com um bevel, com todos aqueles modificadores que a gente viu, eu consigo mudar uma face que é plana, né, um conjunto de faces que é low poly, para uma coisa extremamente suave e arredondada, né? Eu consigo realmente criar, por exemplo, numa quina reta de um low poly, eu consigo criar a normal arredondada com esse bake do high poly para o low poly. Então, esse aqui é fundamental. Esse aqui é fundamental. O bake de textura, o bake o bake de textura, ele não é fundamental que ele seja, não é fundamental que ele venha do high poly, mas é fundamental que você leve a cor do seu modelo para o resultado final. Então, assim, quase todo objeto que a gente faz, com exceção dos objetos que são transparentes, que poderiam ter só o mapa de normal, né? Um objeto que é transparente, você pode dar bake só da normal dele, né? Por exemplo, para água, né? Para água você pode dar bake só da normal. Você faz a modelagem da textura da água e dá o bake só da normal. Ele vai te dar aquela refração legal, né? Que, né, seria o caso, por exemplo, de eu pegar aqui na Unity e vou remover essa textura aqui, né? E vou falar que meu objeto ele é transparente. é, E aí a normal está afetando a transparência disso, né? Eu acho que o fade talvez seja melhor. Deixa eu ver. O fade talvez seja melhor. É. Então aqui, ó, tá vendo? Eu estou mudando a superfície de um objeto transparente. Então se a textura for uma textura de água, né? Você pode fazer ela correndo na superfície, né? E dar a sensação né? De que é um vidro que está dando uma refração, alguma coisa assim, né? Transparente. Transparente é o que gera os relevos muito doidos. Tá. Mas a maioria dos objetos que a gente faz é opaco, né? Então é normal que a gente tenha o bake difuso em algum momento. Outra coisa que a gente não consegue trazer do low poly é o ambient occlusion. O bake de ambient occlusion eu não consigo trazer. Mas o bake de ambient occlusion eu tenho que ver se existe entrada para ele. Ou seja, se eu for tratar ele para gerar uma cor, não faz sentido eu dar bake nele se eu estou tratando um objeto é, 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 high poly para dar bake de cor. Eu posso fazer tudo aqui e só dar bake de cor com um ambient occlusion tipo, entrando já na hora do bake. Né? Ou seja, eu não faço o bake separado desse mapa. O bake separado desse mapa, não, ele precisa do high poly, mas ele é interessante se o material que você estiver usando tiver uma entrada que talvez funcione com mapa de oclusão. Né? Então, esse aqui, ó, talvez seja interessante usar ele aqui. Né? Deixa eu voltar aqui com isso aqui para opaco. Deixa eu voltar com o meu fence para cá. Né? Então, se eu der bake do ambiente occlusion desse cara aqui, talvez eu consiga. Né? Mas tem outros que são interessantes de levar também, que podem sair tanto do high poly quanto do low poly, né? Ou que podem sair do tratamento, que é o bake do roughness, que pode ser tratado como smooth também,
O bake de gloss, que vai ser o que vai falar para mim o que é metal e o que não é, né? O bake de emit. O bake de emit. Que vai me falar o que é aceso e o que não é aceso, tá? Então, esses aqui, ó, eles são opcionais, mas eles podem ser interessantes. Esses dois aqui, de novo, é raro que não tenha o diffuse, se o objeto é opaco, né? Mas se você fez um modelo high poly, provavelmente você vai pegar o bake de mapa normal dele, né? E se você fez um objeto já texturizado no Blender, não tem por que você não pegar a textura dele, tá? Deixa eu soltar um bake de AO aqui. Deixa eu soltar um bake de AO aqui. Para a gente poder ver. O bake de Ambient Occlusion, ele vai perguntar se eu quero as faces adjacentes. Faço a menor ideia como é que esse bake vai ficar. Eu vou dar bake e ver se ele fica legal. Se ele ficar legal, a gente põe ele lá no motor. Se ele não ficar, a gente deixa para lá. A gente faz isso num outro horário. E aí, nesse meio tempo, deixa eu ver uma pergunta que apareceu aqui. Ó. O Pedro Seabra falou que percebeu o uso de mapa de normal no Genshin Impact. Eu acho doido que tenha percebido, porque é bom. Percebeu? O João Vitor perguntou se não é difícil fazer essa ilusão, né? Eu imagino que é isso, né, João? Se não é difícil fazer essa ilusão do plano num jogo de terceira pessoa, onde você caminha livremente pelo cenário, né? E você pode realmente colar a câmera no lugar. Isso depende do level design. Isso depende do level design. Se seu level design tem bloqueios, né? Então imagina que você está andando no mapa. O cenário é isso aqui, ó. O cenário é isso aqui tudo. Mas você só pode andar até aqui, e tudo isso aqui é visão. Então, onde que isso acontece em jogos de terceira pessoa? Os elementos que estão ao fundo, né? Os elementos que estão ao fundo. Seria, eu estou andando numa cidade, né? Eu estou andando aqui nos quarteirões de uma cidade, e aí eu posso vir até aqui, mas eu vejo que tem prédios para trás. Eu vejo que tem árvores de um parque para trás. Né? Então, vamos pegar o exemplo do parque que é interessante. Você está andando e você chega na cerca de um parque, mas você não pode entrar no parque e tem árvores lá atrás. Então, ali você consegue, porque você sabe que o cara ele não vai conseguir ver a árvore na diagonal, porque o seu plano está lá atrás, ele não consegue ver a diagonal. E se você ainda falar que esse plano está sempre olhando para a câmera, aí que você engana mesmo, né? Aí que você engana mesmo. Fica fácil de ver se você deixar o cara chegar perto, por exemplo. Aí fica fácil, porque se o cara chegou perto pra caramba, ou seja, se ele chegou aqui, por exemplo, na diagonal, ele vai ver que é um plano. Ele vai perceber que não tem os relevos que ele viu antes. Né? Outra coisa, se ele for um billboard, né, se for um plano que está sempre olhando para a câmera, e ele puder ficar girando demais ao redor, ele vai ver que esse plano ele está sempre com a base, ele vai ver a base adequando a posição. Qual era, por exemplo, sei lá, em Doom, quando você tem os sprites da galera morta, né? Se você jogar Doom, né, o primeiro Doom, o bichinho morre e ele é um sprite, né, ele é um desenho. Se você andar ao redor dele, você vai ver que ele está sempre olhando para você, aquele sprite, ele está sempre girando na sua direção. Né? Aqui, ó, deixa eu mostrar onde é que o Ambient Occlusion aconteceu, tá? Só para me falar assim, aqui, ó. É onde o Ambient Occlusion aconteceu. Se eu salvar essa imagem com uma O aqui, e trazer ela para. Tô abrindo o OBS aqui toda hora. Se eu trouxer ela aqui para dentro, né? E vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, vamos refazer esse material aqui, ó. Vamos vir aqui Fence e vamos vir aqui em Occlusion. Aí, ó, ficou legal, na real. Ficou mais legal do que eu pensei que ia ficar. Né? Se eu desligar ela aqui, ó, ligar de novo. Prefiro com o Taut.
Então, é, aqui, ó, dá para ver a sombrinha sendo acrescentada ali em cima, bem sutil, né? Vamos girar isso aqui para 0, não, 90, né? 90. Ou é 0 mesmo? Não é 0. E 90 é aqui, né? 90. Ou é 0 também? É 0 também. 0. Não, foco, 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 foco. Aqui é 90. 90, 90, 90. É. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Precisa também desse escândalo todo, não? Vamos pôr assim no 0. 0. Vou voltar pro foco aqui. Ah, tá, eu virei ela de cabeça pra baixo mesmo. Virei você de cabeça pra baixo. Isso aí, ó. Bom demais, bom demais, bom demais. Eu acho que isso aqui dá para entender um pouco do processo, né? O que vai variar no processo da gente? O que vai variar é a qualidade desse low poly, né? Ou seja, nem sempre o seu low poly vai ser um plano, né? Às vezes o seu low poly vai ser uma versão com menos cortes da versão high poly, né? Nem tudo que você vai usar precisa necessariamente do bake do high poly pro low poly. Às vezes você vai dar um bake só realmente das configurações de material na saída, né? Então, é, é, o bake do high poly para o low poly é interessante, né, se você tiver um high poly, né, se você criou um high poly. Não tem por que você criar um high poly se seu low poly já está super eficiente, né? Mas no caso da textura, pode acontecer de você realmente ter uma textura que foi feita de forma muito complexa, né, dentro do Blender. Você pode ter um mapa de metal, né, um mapa de rugosidade, né, um mapa de rugosidade que foi feito de forma muito complexa dentro do Blender. E aí você quer que seja uma imagem única, né? Então, nesses casos, você talvez debake do próprio objeto numa imagem interna do objeto, tá? Então, esse é um outro aspecto que a gente vai ver nas próximas aulas, né? À medida que vocês forem trazendo os trabalhos, a gente for dando feedback, a gente vai ver essas possibilidades também, tá? Aí, eu tenho que perguntar se vocês entenderam o conteúdo até agora, se tem dúvidas, né? Antes de eu encerrar essa gravação, né? Eu tenho que ver se tem dúvidas de vocês. E o João Vitor perguntou se eu dou uma olhada no trabalho de TI. Claro, olho demais. A gente pode até marcar isso na. Não sei como é que tá os prazos, né, do TI. Seria melhor ver isso hoje ou seria melhor ver isso na semana que vem? Porque geralmente eu dou uma aula teórica e uma aula prática, né? Então a gente pode fazer como sempre, o segundo horário de aula prática e eu dou feedback nos TIs. Semana que vem eu dou sequência nas coisas de modelagem, retopologia, né? E de bake, né? Eu faço a aula teórica sequência da aula de bake de hoje, né? Se a gente pode conversar e resolver isso durante nosso intervalo, a gente resolve isso. Trigen do Blender, hein, Gabriel Vitor? Na verdade, Dan,
É o seguinte, é porque eu fiz um modelo, né, que era uma árvore do TreeGen, e eu coloquei uma folha, né? Tipo, eu fiz a folha lá, fiz um PNG dela, né? E coloquei. Só que eu fiquei na dúvida de como coloca, por exemplo, se quiser fazer uma árvore, quiser colocar, tipo, variação de folha, sei lá, se passar uma flor, alguma coisa assim, sabe? Tá, eu Aí eu vou, não consegui achar a entrada dele. tá, eu vou ligar aqui o addon, porque eu não lembro de verdade, sem olhar. Você está usando esse aqui, né? Só para confirmar. Isso, é de curva. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Eu quero adicionar uma curva, sample tree. Eu quero leaves, show leaves. Massa. Acho que tá bom. Eu não preciso mais do que isso, não. E eu quero ver o que ele faz aqui. Como que ele. O que é esse objeto aqui? Ah, tá. Ele já deu um flat nesse cara aqui, né? Então esse aqui já é um flat. Massa. Já. É... Curve, sample tree, leaves, show leaves. 150. Shape. Dupli faces. Leaf objects. Ele só vai me dar a opção de dar dupli. Eu vou ter que criar os objetos aqui, né? Ele não vai me dar a opção de coleção, né? O famoso tem que lembrar. Porque uma opção, cara. Deixa eu colocar aqui um. Deixa eu colocar aqui um plano. Deixa eu colocar aqui um circle. Um circle. Tá. Essa é uma boa pergunta. Eu tenho uma solução, mas antes de eu tentar ela, eu quero ver se eu tenho alguma coisa interna aqui que eu estou esquecendo. Deixa eu criar uma coleção nova aqui. Adicionar curvas, sample tree, leaves, show leaves. Duplo faces. Ah, tá. Ele não vai me dar opção de coleção, só de objeto. Duplo vértice também. Duplo faces. Acho que duplo vértice me resolve, mas vamos duplo faces. Duplo vértice. Duplo vértice. Eu acho que a gente vai fazer diferente isso aqui, viu? Eu acho que você vai criar o duplo vértices para ter o objeto. Para ter o objeto. Para ter esse objeto aqui, né? Ou duplo face, mas para ter esse objeto aqui. Esse objeto aqui, ó, ele está usando parent collections instance. Ele está usando isso aqui de instância, tá vendo? E eu vou pedir para ele não fazer essa instância, certo?
Pera, como é que é, Dan? Ele tá fazendo a instância do objeto aonde? Aqui, ó, em vértices. É. Aqui é duplo face, duplo vértice é isso aqui, ó. Eu dando instância em vértice, dando instância em face. Mas ele criou um objeto para mim, esse objeto já é bom. Uhum. Eu vou pedir none, tá? Eu quero só esse objeto aqui, ó, que é onde as folhas vão nascer. E aí eu vou pedir um sistema de partícula aqui, ó. Pode ser um hair. Pode ser um hair. E eu vou pedir para esse hair nascer dos vértices. Tá vendo? Tá nascendo Sim, uns sim. cabelos. Uhum. E aí, assim, eu vou pedir para ele usar um stack modificadores se eu quiser depois, mas o mais importante para mim é o que ele vai renderizar para mim. Eu vou falar que eu quero que ele renderize o objeto da coleção. Então eu vou pedir collection, tá? Vamos pôr aqui a escala de 1 aqui para a gente poder ver na hora que eu vou adicionar. A coleção é a coleção onde tem esses objetos aqui, tá vendo? Sim, sim. Aqui eu coloquei a escala de 1, né? Mas eu posso ajustar a escala, tá vendo? E aí o que isso aqui está fazendo? Ele está gerando. Eu vou pedir para ele pegar aleatoriamente da coleção. E eu posso pedir a rotação do objeto, coordenada global, eu posso alterar essas coisas aqui, né? Por exemplo, criar a escala randômica dos objetos, né? Eu posso, de novo, modificar isso aqui para gerar a folha na direção que eu quero, e etc. Eu posso modificar, obviamente, a própria folha também, né? Não estou preso a isso aqui, não. Então, esse aqui é interessante, porque você consegue ter um controle maior de quem está aparecendo, de qual que é o seed de randômico, sabe? Aqui tem uns controles alguns controles de ajuste, tá? Inclusive ajuste de interpolação, se você quiser fazer bastante folha, né? Você quer encher de folha, é possível criar tipo interpolação entre né, as partículas e tal. Então esse é um jeito, tá? Outro jeito é usar o próprio emitter. E- Só que aí no caso do emitter, você vai criar partículas que nascem todas ao mesmo tempo, tá? Elas nascem todas ao mesmo tempo. Lifetime delas pode ser de um frame só, tá? E você vai falar no processo de render, você vai falar que você quer que todas que não nasceram sejam exibidas, todas que morreram sejam exibidas. O que isso vai fazer? Você vai gerar você vai gerar as suas folhas, né? Todas num frame só, né? E você vai manter elas geradas, é como se elas tivessem brotado mesmo. O que é legal desse processo de usar a partícula em vez de usar o hair, né? São os controles de rotação. Então, assim, você consegue, tipo, tipo, embaralhar a coisa, entendeu? Interessante. Interessante. E aí você pode, por exemplo, não, o tanto que você vai randomizar, o tanto que você está girando ela, ou qual que é a coordenada que você está usando para gerar essa rotação, você tem muita liberdade para ela. Inclusive, quando eu faço as coisas, algumas das coisas que eu fiz do Blender para o Blender, né, ou seja, que não tinha que sair do Blender, eu conseguia fazer, inclusive, que isso fosse um billboard dentro do Blender para que toda vez que eu olhasse, as folhas estivessem viradas para a câmera. Isso dava uma sensação bem boa de volume assim na hora do render, assim, dava uma sensação bem interessante, né? Então a rotação ela era dinâmica, né? Ela não era estática. Mas aqui, ó, o que acontece? Porque isso é uma coleção, toda vez que eu adicionar um objeto novo nessa coleção, vamos colocar aqui
uma Suzane, né, obviamente, né? Ele está entrando na conta do seu modelo. Então você consegue, por exemplo, criar mais de um tipo de folha, colocar a flor, né? Os macetes é tipo a coisa de saber que a origem do objeto é aonde que nasce o seu design. Então, na hora que você estiver pensando em fazer tipo uma folha, né? Tem que pensar assim, a origem está na base, tá? E, por padrão, o Blender está usando o Y positivo para o crescimento. Então, você modelaria a coisa, a folha, você modelaria ela vista de cima, né, com a origem na base, e nascendo para cá, né? Se você quer fazer uma flor, né, mesma coisa, né? Ou seja, é o que eu estou fazendo com a Suzane aqui, eu estou ajustando o objeto em relação à origem, tá? Considerando que ela nasce pela origem, né? Aperto toda hora esse botão do Windows aqui. Ela nasce pela origem, né? Então aqui ela vai ficar mais ajustada nos galhos, ó. E obviamente minha árvore está linda porque eu usei círculo, plano e macaco para fazer as folhas, né? Então nada melhor do que do que isso para gerar, tá? Mas vai te dar um controle bem bom assim Então, na hora de gerar o modelo, você gera o duplo vértices e limpa ele para poder entrar com cima de partícula. Entendi. Ô, Dan, só mais uma coisinha assim. O eixo Z dá alguma interferência, tipo, as folhas nascerem, por exemplo, na copa, só na copa, alguma coisa assim ou não? Você pode. Aqui, na verdade, ele já criou para mim só na copa os vértices, tá vendo? Não existe vértice fora da copa, tá vendo? Você consegue perceber isso? Não, sim, sim. É que eu acho que eu falei errado. Eu quis dizer que nascer, tipo, na parte mais alta da árvore só, sabe? Tipo, Massa, massa. Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Ou seja, eu quero, sei lá, que. Ou então que aqui seja maior, né? Ou, é tipo isso, tipo isso. Ele ir modificando o tamanho com relação à estrutura da árvore, algo do tipo. tá. Isso aqui, ó, você pode fazer usando o grupo de vértices e o Weight Paint, tá? Então você pode criar um gradiente, tá? Você pode criar um gradiente assim, ó, daqui para cá, aonde os vértices que estão mais embaixo, né, eles vão ser mais intensos, né, tipo assim, ou mais fracos, mas você cria um gradiente no Weight Paint, por exemplo, né? É, linear, radial, roll-off. Eu quero pintar nos vértices. E você pode fazer draw também, não tem problema não. Eu quero só tirar um pouco as partículas aqui, só pra... Eu não sei se ele vai me dar uma boa previsão Eu não sei se ele vai me dar uma boa previsão da pintura, né? Isso é uma coisa que eu não sei se ele vai me dar uma boa previsão, mas porque eu estou entrando só com vértices, né? Ou seja, eu não tenho os planos, eu não tenho as faces, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar um assign nessa galera. Então, todo mundo faz parte agora do grupo de vértices. Deixa eu lá no Weight Paint. Eu acho que eu não consigo pintar assim do jeito que eu gostaria. Smooth, limite total, set weight, locks, unlock all. Tá, eu tô com os vértices selecionados. Depois eu preocupo mais com isso aqui.
É, porque como eu tenho só os vértices, eu não tenho onde ver a previsão, né? Mas a gente vai fazer na marra. A gente faz na marra, não tem problema não. Vou pegar aqui o Circle Select só pra. Porque eu preciso de um jeito pra te mostrar, né? É por isso que eu tô dando volta. Preciso de um jeito que você veja o que eu tô fazendo, né? Se fizer invisível não tem graça. Então vamos pegar isso aqui, ó. Vai ser 50%. Então 0,5 e assign. Né? Então esses vértices aqui, eles são 0,5 de influência, tá vendo? Esses aqui, ó, vão ser. Porque zero eu não preciso, né? Nesse caso aqui eu não preciso de zero. Né? Todos eles estão na copa. Então eu vou por 0,250. Vou dar assign. Então aqui, ó, eu tenho. Aqui minha previsão não é boa. A previsão não é boa. Então vou voltar para o Object Mode. Então aqui eu tenho coisas que são 0,250, 0,5 e 1, certo? Então essa aqui é minha gradação de tons aqui. E aí lá no sistema de partícula, eu tenho os controles de como que um grupo de vértice pode afetar os processos. Então eu posso falar que é mais denso de acordo com o grupo de vértices. Então ele pode ser mais denso embaixo, onde eu coloquei os valores mais baixos, tá vendo? Ou mais denso em cima. Então vai ter mais coisa em cima. Eu também posso falar que o comprimento ou o tamanho das coisas, no caso do hair, né? Se eu estiver usando o hair, eu posso falar que o comprimento também é relativo à altura, né? Aí no caso eu estaria usando o hair no lugar, né? Eu pegaria o gradiente e deixa eu vir aqui no meu render, dar uma escala. Tipo assim, eles são maiores lá em cima e menores aqui embaixo, tá vendo? Então, eu também posso falar é, 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 que tipo assim, o tanto que ele é embolado, o tanto que ele é misturado, isso tudo eu posso brincar aqui no shape desses caras aqui, né? Então, existe como controlar, sim, as intensidades pelo grupo de vértice. E falar onde que você quer que nasça, onde que não quer e tudo mais. Tá? Beleza. E ó que lindo. A minha árvore. Tá bonito demais. Mais alguma dúvida, pessoas? Ou tá ok? Massa, massa. Tá. Então eu vou encerrando a gravação aqui, tá? Tipo, agradecendo todo mundo que participou, né? Obrigadão aí por participar. Quem mandou modelo, quem mandou pergunta, né? Obrigadão. Quem viu isso também online no YouTube, valeu demais. É, Para quem tá comigo online aqui, lembra que a gente tem um intervalo, na sequência tem mais aula, tá? Mas para quem estiver vendo isso gravado no YouTube, é só ficar atento ao playlist para ver se tem algo que interessa. Tá? Eu vou interromper essa gravação aqui, mais uma vez agradecendo vocês.